Graças a Deus, que o Espírito Santo seja com você, minha amiga e meu amigo ouvinte, para mudar essa situação que aí está, para acabar com essa fraqueza, debilidade, para acabar com essa enfermidade, com essa miséria, com essa situação crítica que você tem vivido. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre. Onde quer que você me ouve, de dentro de uma prisão, num hospital, numa clínica, perdido em meio às drogas, seja livre agora. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Muito bem, nós temos falado sobre o texto de Jeremias, capítulo 12. Se você quiser, você pega a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. E o que nós vemos aqui, que aconteceu naqueles dias de Jeremias, é o que tem acontecido ao longo da história da humanidade. Sempre que uma pessoa que vive na justiça, uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, temente a Deus, que tem observado os seus mandamentos, que tem trilhado nos seus caminhos, quando essa criatura ou essas criaturas são pegas pelos problemas, pelas dificuldades, pelos seus desertos especialmente, normalmente essas pessoas temente a Deus começam a reclamar, a lamentar do porquê elas estão sofrendo, e os outros que são maus, que vivem uma vida desregalada, uma vida totalmente sem qualquer consideração para com o Altíssimo, e ainda assim prosperam. Jeremias também tinha esses questionamentos. Jeremias também pleiteava que não era justo que ele ou os seus companheiros, o seu povo que vivia de acordo com a palavra de Deus, sofressem situações desagradáveis, enquanto aquelas pessoas que viviam uma vida no pecado tinham uma vida regalada. Olha só, na oração que ele fez a Deus, ele disse assim, olha só o texto: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, olha só, nós estamos aqui falando numa linguagem mais atualizada, porque na linguagem mais antiga da Fiel, é mais difícil para as pessoas que não têm entendimento entenderem. Então eu queria que todos entendessem que nesta oração, Jeremias trazia contigo um pleito, uma necessidade, um clamor pela justiça. Olha só, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, olha só, o meu caso, que caso é esse? Jeremias não estava pedindo para Deus matar os seus inimigos, para Deus acabar com os seus inimigos, não, ele estava pleiteando a sua causa e a causa dos justos. Se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão, é claro.
quem vai discutir com Deus e vai ganhar. Mas eu preciso, olha só, ele insiste dizendo, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Olha só, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Quer dizer, esse pleito, esse clamor, essa súplica de Jeremias, com certeza é a súplica, o clamor de muita gente que não tem coragem para rasgar o verbo e falar assim com Deus. Mas Jeremias era um homem dedicado a Deus. Foi um homem dedicado 100% à causa do Altíssimo. Então, ele fala, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Aí ele começa, por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos, os corruptos, os ladrões, os bandidos conseguem sucesso? Olha só, que perguntas, hein? Duras, né? Não, são perguntas corretas, porque quem vive na justiça, é óbvio que odeia a injustiça. Quem vive na injustiça não está nem aí. E até porque as pessoas que vivem na injustiça não têm ética. Não tem ética. Por exemplo, você é uma pessoa que vive na justiça, você é uma pessoa correta e tal, faz tudo certinho. E você vai negociar com uma pessoa que é desonesta, então você, por questão de ética, você fala a verdade. Mas a pessoa que vive na injustiça só fala mentira, ela engana, ela é dissimulada. E você não tem como reagir, se defender, digamos assim. Você fala a verdade prevalece, mas num negócio, às vezes, a pessoa, quando fala a verdade, a outra se aproveita disso, tira vantagem e consegue ter sucesso. Não é verdade? Pois bem, muitas pessoas dizem assim, realmente, você vê, eu vivo na fé, poxa, eu vivo de casa para a igreja, da igreja para o trabalho, ou de casa para o trabalho para a igreja e tal. A minha vida está envolvida com as coisas de Deus, com as coisas do Altíssimo. Eu procuro andar na luz, eu procuro andar dentro de um padrão ético, de justiça. Se eu não posso ajudar as pessoas, mas pelo menos eu não procuro atrapalhar. Se eu puder ajudar, então eu vou ajudar. E eu tenho ajudado dentro das minhas possibilidades, dos meus limites. Mas eu sou uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. E a minha vida não sai disso, não sai dessa mesmice. É uma vida mesquinha, é uma vida triste, é uma vida apertada. Puxa, eu tenho que vender o almoço para comer o jantar, coisa dessa natureza. Mas eu vejo o meu vizinho, meu amigo, meu conhecido, vivendo na sujeira, vivendo no pecado, na impiedade, sendo desonesto, sendo mau, cruel às vezes, e ainda assim esse pessoal consegue sucesso. E muitos ficam até ricos. Como é que pode? Então, realmente é um questionamento até com razão.
pessoa que vive na fé, na justiça, mas tem esse questionamento, tem até razão de reclamar. Só que Deus não é culpado por esses problemas, por essas injustiças, por essas situações que acontecem no mundo. Ele não é responsável. Deus, ele respondeu a Jeremias: como é que você, Jeremias, se cansa apostando corrida com os homens? Como é que você vai correr com os cavalos, dos que andam a cavalos? Quer dizer, isso na linguagem atualizada. Ele disse, na palavra mais literal: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? O que quer Deus falar com isso? Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Em outras palavras, Deus está falando assim: olha, presta atenção. Se você estiver se nivelando a este mundo, se você estiver olhando numa posição horizontal, uma condição horizontal, quer dizer, olhando para os outros, olhando para o vizinho, para o amigo, para o parente, para as pessoas que são pecadoras, mas prosperam, as pessoas que são más, mas têm sucesso, para as pessoas que são ladras, mas prosperam, se tornam ricas. Se você fica olhando para esse pessoal, você vai acabar perdendo, você vai acabar sendo atropelado. Por quê? Porque você está pensando como pensam as pessoas deste mundo. E eu não estou nem aí para isso, porque eu sei que há muitas injustiças na terra. Eu sei que há muitas coisas erradas. Mas vai chegar o dia em que eu vou julgar as pessoas. E aí nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Ninguém vai ficar imune ao meu julgamento. É só você esperar, é só você confiar, você continuar vivendo na justiça e confiar, porque um dia nós vamos julgar tudo isso que está aí. Mas por enquanto, meu filho, minha filha, por enquanto, olhe para a sua condição, olhe para a condição que eu te dei. Tudo bem que você está passando apertado, que você está vivenciando uma injustiça, etc. e tal, mas veja as suas condições. Olhe para si. Veja a diferença entre você e esses pagãos ou esses ímpios, pecadores. Veja a diferença. Você tem a mim como Senhor, como parceiro, como aliado. Você tem a mim. E eles? Quem eles têm? Quem rouba é do diabo. Quem mente é do diabo. Quem faz mal aos outros é do diabo. Então, a parceria que esse pessoal injusto tem é com o inferno. Mas você tem a mim. Em outras palavras, eu dei a você asas de águia, para que você não venha competir com os homens, que você venha competir com aqueles que são velozes, como no caso o cavalo. Qual é a vantagem da águia para o cavalo? É toda. O cavalo corre muito, mas a águia voa. Então eu dei para você asas da fé, para você conquistar. Há promessas que eu dei para o meu povo. O povo que vive na justiça, o povo que é justificado pela fé,
O povo que anda de fé em fé tem direito à prosperidade e riquezas. Tem direito. Não precisa ficar reclamando, lamentando e olhando para o vizinho. Pode prosperar, pode ficar rico, claro que pode. Desde que anda comigo, desde que tem aliança comigo, tem direito a tudo que eu criei. Todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata, tudo que existe em todo o mundo é meu. E eu dou àquele que crê, àquele que corre atrás, àquele que usa as asas da fé para tomar posse. Não precisa roubar, não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa ser desonesto, nada disso. Na parceria comigo, tem o direito de ter todas as coisas. Meu filho veio ao mundo para trazer vida e vida com abundância. Então você tem direito à vida com abundância. Você não tem que ficar olhando para esse pessoal que vive na desonestidade. Você não pode ficar criticando os ricos que são ladrões. Não, deixa eles para lá, deixa eles roubarem. Um dia, você sabe, um dia, cedo ou tarde, eles vão ser julgados. E aí nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Mas você cuida de si. Tome posse da sua terra prometida. A terra prometida que eu prometi a Israel era a terra que mana leite e mel. Leite e mel. Então, não é terra de miséria, de secura, mas terra de leite e mel. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a resposta de Deus para Jeremias é a resposta para você que está me ouvindo aí, que também tem esses questionamentos. Você se cansa apostando corrida com os homens, você vai perder. Você vai perder. Se você ficar olhando no sentido horizontal, você vai perder. Agora você tem que ter a sua visão alargada, ilimitada, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu Senhor, o teu Deus. Eu te salvei, eu te libertei para que você fosse livre, para que você não ficasse amarrado simplesmente a mesquinharias, a coisas insignificantes. Então eu te dei as asas da fé, onde você chega, onde você quiser. Você vai até onde você quiser. Sou eu que lhe dei essa fé. Agora, onde você vai chegar, é problema seu, você que escolhe. O que você quer? Você quer alcançar altas montanhas? Altos montes? Você quer segurança? Você já me tem a mim como segurança. Agora conquiste aquilo que você quiser. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que no Salmo 112, nós vemos que o justo tem direito à prosperidade e riquezas. Prosperidade e riquezas. Está escrito aqui, Salmo 112, versículo 3. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, na casa do justo. E a sua justiça permanece para sempre. Quer dizer, ele é próspero, ele é rico e, além disso, ele é justo. Ele vive pela fé. Ele é o meu parceiro, é o meu aliado, é o meu filho. Então, tome posse disso, abra sua mente. Não fique aí com a mente pequenininha, com os olhos limitados. Não olhe com os olhos da carne, olhe com os olhos da fé. Eu te dei a minha palavra para você olhar com os olhos da fé na minha palavra, não com os olhos da fé da carne, que só vê o que é palpável, só vê aquilo que se toca.
Mas aqueles que olham com os olhos da fé, veem além daquilo que se vê. Eu te dei asas de águia para você conquistar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não é justo que nós tenhamos fé num Deus tão grande e vivamos uma vida mesquinha e miserável. Não é justo. Não é justo. Não que Deus seja injusto e nós sejamos justos. Não. Ele nos deu condições. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que correr atrás. Porque se você tem uma visão pequena, limitada, você não vai ter coragem para fazer um grande investimento. Você vai ter coragem para fazer um investimento dentro daquilo que você, dentro dos seus limites, dos limites dos seus olhos físicos. Agora, quando você tem a visão espiritual, então não há limite para você. Então você tem que cair na real, ao invés de ficar olhando para a miséria dos ricos que se encontram perdidos no inferno, que se encontram presos nas garras do diabo. Olhe para o autor e consumador da sua fé, aquele que vai cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Abra o seu entendimento, abra a sua cabeça. Deus chamou você para coisas grandes, não para coisas insignificantes. E se você fica olhando para coisas insignificantes, você vai ficar perdido e vai morrer assim. Agora, se você olhar para as grandezas de Deus, você vai vê-lo na sua própria vida. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Muito bem, nós vamos agora então ouvir testemunhos de pessoas que viviam com uma visão insignificante. Pessoas que estavam apostando corrida com os homens. E depois que conheceram a palavra de Deus, saíram desse nível baixo e partiram para voar com as asas da fé, as asas de águia. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Sérgio Hoffman e antes de eu chegar na Igreja Universal, a minha vida era completamente destruída. Minha vida era completamente seca, como a raiz dessa árvore aqui. Eu cheguei com um problema nos vícios, fui usuário de droga durante 10 anos, viciado no crack, viciado na cocaína, era viciado em bebida, maconha, álcool, sofria com síndrome do pânico, depressão, angústia, desejo de suicídio constantemente eu tinha, insônia. Assim como essa raiz, eu não via futuro para a minha vida, porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava na noite. Um dos piores momentos que eu passei na minha vida, que eu lembro, eu estava desesperado já usando cocaína e já tinha passado uma noite acordado e eu precisava usar de qualquer forma. E na época estava muito frio, eu tinha um carro bem simples e esse carro não pegava. E aí eu acordei minha mãe e minha mãe acordou para empurrar o carro para me buscar droga, para me buscar cocaína. E depois dessa fase eu achei que ia melhorar, eu tentando com as minhas próprias forças e minha vida secava mais ainda. E foi quando eu conheci o crack.
E aí no crack foi realmente o meu fundo de poço. E foi meu fundo de poço e a oportunidade também. Porque eu estava numa noite já usando droga de sexta para sábado e de sábado para domingo. E aí eu liguei a televisão e na hora estava aparecendo uma oportunidade, um convite para mim até a igreja. E naquela noite eu estava no desespero total. Eu sentia que eu ia morrer aquela noite, porque metade do meu corpo já estava formigando, já as minhas pernas já estavam formigando. E um princípio de overdose, totalmente desesperado. E eu olhava ao redor e olhava para dentro de mim, eu me sentia assim, seco e sem futuro nenhum, sem força nenhuma. Quando eu recebi esse convite, que eu cheguei na Igreja Universal, o que eu achei mais bacana não foi porque eles não perguntaram o meu crédulo religioso. Eles começaram a falar da palavra de Deus. E realmente era o que eu estava buscando. No primeiro dia que eu vim, eu já me senti um conforto, eu já senti um alívio na minha alma. E aquela palavra que eu recebi, ela foi me fortalecendo dia após dia. Eu comi aquelas palavras dentro de mim e comecei a exercitar a fé que me foi ensinada. Uma fé inteligente. Eu cheguei aqui nesse estado seco e ali eu comecei a ouvir uma palavra que eu podia ter a vida transformada e que minha vida poderia dar fruto. Eu comecei a ter minha vida espiritual primeiro transformada. Quando mudou dentro de mim, começou a refletir fora. Eu fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, tive o meu encontro com Deus, eu tive paz dentro de mim. Eu fui plantado no reino de Deus. E ser plantado no reino de Deus é a nossa comunhão para com Deus todos os dias. E aí começou a dar fruto. A minha vida financeira começou a ser transformada. De funcionário que eu era, eu passei a ter a minha imobiliária. Hoje eu tenho o meu patrimônio, hoje eu tenho o meu apartamento próprio, nós moramos num apartamento de luxo. Hoje eu tô casado, uma vida transformada na vida sentimental. Minha esposa também é uma pessoa transformada. A minha vida familiar também foi transformada. Eu não uso mais drogas. Vou fazer agora 17 anos já que eu não uso mais drogas. Então eu fui completamente liberto. Não que eu passei um tempo sem usar, eu completamente transformado. Então não uso mais drogas. Então é assim, quando a gente está plantado no reino de Deus, a gente dá fruto. Então há uma transformação total e completa em todas as áreas da minha vida. Então é algo maravilhoso ver os frutos do reino de Deus. Uma raiz em terra seca. Qual seriam as chances dela florescer? Nenhuma. E talvez a sua vida esteja assim, seca, sem expressão e nenhuma perspectiva de um futuro. Jesus Cristo foi como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura, mas ele cresceu, floresceu e deu frutos. Ele veio de uma terra seca e se tornou a árvore da vida. Em qual área da sua vida está com uma terra seca? A família? O casamento? A vida financeira? Domingo. O clamor para que você deixe de ser raiz em terra seca e tenha uma vida frutífera. Às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Bárbara. Antes de eu conhecer a Igreja Universal, a minha vida era assim como essa raiz. Era uma vida seca, não tinha nada, não tinha sentido. Eu fui uma pessoa depressiva, eu tentei suicídio por 3 vezes, cheguei a frequentar outras religiões, buscava incessantemente a alegria, a paz que eu não encontrava dentro de mim.
através de festas, baladas. Os meus pais brigavam muito, o meu pai era alcoólatra, eu brigava incessantemente com meu irmão, eu não era feliz na vida sentimental. Eu trabalhava na época, estudava, fazia faculdade, eu larguei tudo, deixei a faculdade, deixei o trabalho, eu dormia 24 horas por dia, eu não tinha prazer de viver. A minha vida era só dentro do quarto para a sala, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Como eu não tinha perspectiva de vida, então eu era como essa raiz, eu era uma pessoa seca, eu era arrogante, eu era extremamente orgulhosa, chata, prepotente. Eu achava que só eu que estava certa, que a opinião das pessoas elas não era importante. Por mais que eu recebia conselhos, as pessoas tentavam me ajudar de alguma maneira, eu achava que aquilo que eu fazia, os caminhos que eu seguia, eram os caminhos certos. Porém, continuava com a minha vida totalmente destruída, seca, sem perspectiva, sem nada. Diante dessa situação, cansada de tanto sofrimento, e depois, após eu ter tentado suicídio por 3 vezes, eu recebi um convite de uma tia minha, que já frequentava a Igreja Universal, e ela me fez um convite com muito carinho, né? A princípio eu resisti bastante, né? Eu não queria de maneira nenhuma, mas eu acabei me rendendo e eu encontrei, né, na Igreja Universal uma base, né, pautada na Palavra de Deus, a fim de que todo o sofrimento que eu passava fosse cessado. A minha vida, que outrora era uma vida seca, era uma vida vazia, sem perspectiva, sem futuro. Eu era uma menina jovem, na época eu tinha 20 anos, com um futuro brilhante pela frente. Eu encontrei na Palavra de Deus todo o apoio, toda a força e toda a alegria que eu precisava para eu poder vencer. E eu fui plantada na Palavra de Deus. E hoje a minha vida é uma vida totalmente transformada. É uma transformação da água para o vinho, não só na minha vida, como na vida da minha família também. Então, a faculdade que outrora eu havia abandonado, eu concluí, eu me formei. Hoje eu sou empresária, tenho meu próprio negócio. Há 5 anos já no ramo da educação. É uma área que eu estimo muito, eu amo o que eu faço. Todo o vazio, a tristeza, a angústia que eu tinha dentro de mim, eu não tenho mais esse vazio. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou uma menina feliz. Eu sou uma menina alegre, porque eu fui plantada na Palavra de Deus. De todos esses frutos, o principal é o recebimento do Espírito Santo. Porque a minha vida, que outrora era uma vida seca, assim como essa raiz, ela é hoje uma vida abundante. Eu tenho paz, alegria, mansidão. Eu acho que acima de tudo a paz é o principal, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, por mais dificuldade que nós venhamos enfrentar no nosso dia a dia, a paz que existe dentro da gente, ela é capaz de fazer a gente vencer todos os problemas. Então, acima de tudo, a gente ter um encontro com Deus, a gente receber o Espírito Santo, a gente buscar, acima de qualquer coisa, esse Deus vivo dentro da gente. Meu nome é Alexandre, tenho 32 anos. A minha vida ela não tinha sentido algum. Eu pertencia a uma outra religião, eu era budista, pelo qual eu era muito atuante. Eu era cotado para tudo para fazer lá, mas tudo que eu fazia, para mim não tinha muito sentido, porque fazia tudo que não era para fazer. Eu tinha vícios, eu me relacionava com muitas mulheres, no mundo da prostituição. Eu não dormia bem à noite. Minhas noites de sono não podia dizer que era de sono, e sim pesadelo. Fora o fato de não dormir bem, às vezes eu tinha vontade de pegar minha filha e tacá-la na parede. Completamente explosivo, não tinha educação nenhuma, não tratava bem meus pais, minha esposa, quem quer que seja. Buscava felicidade, paz em tudo, mas nunca era preenchido, nunca era saciado. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, comecei a ouvir falar muito sobre obediência. Não entendia por quê.
Porque assim que minha esposa me convidou para vir, olhando os resultados da minha vida, como é que era, eu falei, eu vou dar uma chance, se Deus existe, eu vou dar uma chance realmente para Ele agir na minha vida. Eu comecei a observar o prazer que as pessoas tinham para falar do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Ouvi que falou que o Espírito Santo preenchia esse vazio. Eu comecei a desejar. Eu ouvindo a rádio, estava tocando o hino A Que Dia. Naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. A alegria ela tomou conta de mim. Eu tinha certeza que Deus era comigo. O vazio eu já não tinha mais. Eu chorava, eu ria. E o momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha um desejo imenso de sair na rua e contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Porque eu assisti o parto dos meus 2 filhos e achava que eram os momentos mais importantes da minha vida. Mas nada foi comparado o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o melhor dia da minha vida. A certeza de que eu estava salvo. A certeza de que eu era mais uma pessoa que estava com o nome escrito no livro da vida. Parei de falar palavrão, comecei a ter domínio próprio, pensar muito mais nas minhas atitudes antes de executá-la. Passei a ter muito mais amor, um amor diferente pelo que eu tinha pela minha esposa e pela minha filha, o amor de Deus realmente. E eu passei a fazer tudo aquilo que eu não fazia com a minha esposa, com os meus filhos, dar mais valor à minha família, passei a ser um bom filho. Meus pais, hoje eles percebem que houve muita mudança em mim, todos ao meu redor percebem que eu sou uma nova pessoa. E tudo isso graças ao Espírito Santo. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Francesca, tenho 36 anos. Eu tinha maus olhos, não conseguia ter um relacionamento muito bem, né, com a minha família, eram muitas brigas dentro de casa. E por eu ter esses maus olhos, eu achava que tudo o que as pessoas faziam era de mal para mim. Eu achava que elas nunca iam ter uma amizade comigo, né? Então eu achava que por trás elas ficavam falando mal, que elas não gostavam de mim. Eu achava que a minha mãe gostava mais das minhas irmãs do que de mim. E nisso eu me tornei uma pessoa mais fechada. E quando alguém viesse me falar comigo, eu já respondia assim, muito grossa, muito ríspida. E daí, alguns minutinhos, eu já estava brigando com a pessoa. Eu não entendia, eu não sabia o porquê daquela situação. Eu achava que ninguém ia me dar valor, que ninguém gostava de mim. Então eu preferia assim, morrer do que estar vivendo aquela vida ali. Então eu tentei me matar 3 vezes. Eu já me joguei de carro, eu já peguei venenos para tomar, cortar os pulsos, né? E aí foi uma vida muito difícil, uma época muito difícil para mim. E ao chegar aqui foi que eu fui perceber que eu precisava, né, do Espírito Santo, que eles tanto falavam do Espírito Santo, né, para que eu pudesse ser feliz. Eu decidi, né, sair, me desligar do mundo e se envolver mais com as coisas de Deus, né? Então eu passei a entrar no blog do Bispo Macedo, eu passei a ler mais a Bíblia. E ali, por eu ter tirado a minha vontade, deixar a vontade de Deus, né, trabalhar em mim, eu consegui receber o Espírito Santo. E ali eu vi que foi uma força que eu nunca senti, uma alegria que eu nunca tive. Eu percebi que eu tinha valor. E dali eu vi que eu não estava mais sozinha, que eu já não era mais uma pessoa triste, angustiada, com raiva de todo mundo. Eu não tinha o desejo mais de se matar, porque aquilo foi preenchido, o vazio que eu tinha foi preenchido. A mudança começou de dentro para fora.
né? O meu interior foi renovado, foi limpo, eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais ódio de ninguém, eu não quero se matar, eu quero viver, eu não tenho nenhum desejo de morrer. Muito pelo contrário, eu quero viver. Sou casada, sou fiel ao meu esposo, amo meu marido, meus filhos, mas o meu maior tesouro é o Espírito Santo. A palavra de Deus é o próprio Deus em espírito. Por isso, a importância de observá-la, a importância de praticá-la para que ela possa materializar as suas promessas na sua vida. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Aloísio Pinheiro, tenho 34 anos e minha vida não tinha sentido, porque eu tinha muitos traumas do passado. Desde a minha infância, todo um histórico familiar que eu fui carregando, isso veio me prejudicando ao longo do tempo, do meu desenvolvimento, do meu crescimento até a vida adulta. Tanto é que eu vivia angustiado, triste, sofrendo, depressivo. Não tinha sentido. Nada me preenchia, nada me trazia ânimo, satisfação. Vivia com medo de tudo. E isso me trouxe muitos prejuízos, principalmente no relacionamento com as pessoas. Relacionamento com família, com amigos, no trabalho, em casa, na escola. Em todo lugar que eu ia, tinha um problema de relacionamento. Era uma pessoa ciumenta, uma pessoa depressiva, orgulhosa acima de tudo. Não enxergava o lado do meu semelhante, só enxergava o meu lado, aquilo que me satisfazia primeiro, não observava o outro, as necessidades do outro. Eu já frequentava a igreja com a minha família, eu já vinha desde novo, desde criança, porém, eu via neles uma transformação, mas em mim não tinha. Até que chegou um momento que eu não aguentava mais aquilo, de viver uma aparência, de estando na igreja, mas não tendo um alimento, um encontro com Deus, uma paz interior. Eu precisava disso e foi aí, no despertar de uma consciência, no despertar dessa fé, que eu tive um encontro com Deus, que eu vi que era necessário ter o Espírito Santo em minha vida para que essa deficiência, essa carência fosse transformada, fosse preenchida dentro de mim. Que era isso que estava faltando para mim. Um relacionamento vivo com Deus, sacrificando meus dias, meus horários para ler mais a Bíblia, para orar, para jejuar, para me abdicar das coisas do mundo, da minha rotina. O que eu fiz? Renunciei o meu eu, renunciei às minhas vontades, a vontade de dormir mais, de descansar na frente de uma televisão ou de navegar pelas redes sociais. Eu renunciei tudo isso. Sacrifiquei aquele ego para fazer a vontade de Deus. Até que um dia eu estava numa quarta-feira na igreja buscando e veio para mim, dentro da minha consciência, uma voz que dizia: olha, eu me senti o mais pecador dos homens, o mais necessitado de Deus. E ali eu vi que Deus estava ali à minha frente, me dando uma oportunidade. O meu ser se transbordou de alegria, mas não aquela alegria do entretenimento, não, uma alegria verdadeira, uma paz, a certeza da minha salvação, da redenção da minha alma e do perdão dos meus pecados. E essa transformação se refletiu na minha vida. Comecei a observar essa transformação. Meus relacionamentos com os amigos, com os colegas de trabalho, principalmente com os meus familiares, mudou. Hoje eu vejo o sucesso na minha vida, bem-sucedido nos meus relacionamentos, principalmente no meu casamento, com harmonia, com tolerância, com companheirismo, com afeto.
E o bem mais valioso que eu tenho, minha maior riqueza, é o Espírito Santo na minha vida. Isso eu não troco por nada, porque eu não tinha isso, eu não tinha essa paz. Para eu ter essa comunhão com Deus, só tem um caminho, eu me desligando do mundo e me conectando com Deus. Meu nome é Raquel Aparecida Pereira Mendes de Pinho, tenho 35 anos, sou enfermeira, sou de Cuiabá, Mato Grosso. E eu gostaria de agradecer ao Senhor Bispo Macedo por ter escrito o livro Nos Passos de Jesus. Foi um livro assim, divisor de águas na minha vida mesmo, porque quando eu cheguei à igreja, eu vim carregado de problemas emocionais, problemas familiares, de saúde, e eu não entendi o que era servir a Deus, eu não entendi o que era seguir os passos de Jesus. E através desse livro, a minha vida mudou totalmente, porque através dessa literatura eu aprendi todos os passos para que houvesse uma conversão dentro de mim. Inclusive, bispo, eu tenho 3 filhos e 2 deles são adolescentes. Eu presenteei meus 2 filhos com esse livro e tem sido uma bênção na vida dos meus filhos também, porque eles estão começando a entender o que é caminhar com o Senhor Jesus. Então eu só tenho a agradecer o Senhor e que Deus abençoe e continue dando inspiração para que o Senhor escreva outros livros para nós também, porque tem sido uma bênção realmente. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Uma raiz em terra seca. Qual seria as chances dela florescer? Nenhuma. E talvez a sua vida esteja assim, seca, sem expressão e nenhuma perspectiva de um futuro. Jesus Cristo foi como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura, mas ele cresceu, floresceu e deu frutos. Ele veio de uma terra seca e se tornou a árvore da vida. Em qual área da sua vida está com uma terra seca? A família? O casamento? A vida financeira? Domingo, o clamor para que você deixe de ser raiz em terra seca e tenha uma vida frutífera. Às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.